Quando a gente trabalha com um teste paramétrico para dados que apresentam uma distribuição normal, o gráfico mais recomendado é esse gráfico do tipo de barras, que aí a gente vai trabalhar com média e desvio padrão. Só que quando a gente está trabalhando com dados que apresentam uma distribuição não normal, o gráfico mais recomendado e que muita gente não gosta, fala assim, é difícil de ser interpretado, é esse gráfico do tipo box plot. Tá? Gráfico de barras, dados paramétricos, dados que apresentam uma distribuição normal. Gráfico de box, dados não paramétricos, dados que apresentam uma distribuição não normal. Então, nesse gráfico de box, ou box plot, ele também vocês podem encontrar como box whiskers, ele vai representar a mediana, valor mínimo, valor máximo e valores de quartil. Primeiro quartil, mediano, segundo quartil, e aqui em cima o terceiro quartil. Então, esse seria o gráfico mais recomendado quando a gente tem dados com uma distribuição não normal. Por que, Patrícia, que eu tenho que utilizar um gráfico box plot quando eu tenho uma distribuição não normal? Eu vou ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos pegar uma retinha. Se a gente imaginar aí uma série de números, vamos ver se vai ficar boa essa explicação aqui com essa reta. Não sei se vai ficar bom ou não, mas a gente tenta. A gente tem aí... Vamos lá, se a gente está trabalhando com uma distribuição normal, a gente entende que os nossos dados sejam homogêneos. Então, se a gente tirasse aqui, vamos considerar que isso aqui é uma distribuição normal, que os dados estão bem homogêneos aí, que estão distribuídos de forma homogênea. Se a gente calcular o valor da média e o valor da mediana, esses valores de média e mediana vão estar mais ou menos aqui na região central, né? Considerando aqui a distribuição dos nossos dados. Eu posso até copiar aqui, colocar mais um. Imagina que isso aqui tá bonitinho, que o espaço entre esses carinhas aqui tá próximo. Então, aqui a gente teria uma distribuição homogênea. Se a gente quer representar esses dados, o valor de média e mediano consegue representar esses dados. Então, será que eu consigo? Vamos colocar aqui. Seria esse valor, a média, né, representativa dos nossos dados. Então, representação por meio do gráfico do tipo de barras. Agora, vamos imaginar a seguinte questão. Vou copiar aqui, vou dar um Ctrl+V, vou colocar isso aqui para baixo, que esses dados estão da seguinte forma. Estão nessa região. Se eu calcular o valor médio desses meus dados, como eu tenho esse ponto discrepante aqui, se eu calcular a média vai dar aqui na região central, mais ou menos, certo? Porque eu tenho esse ponto discrepante que está puxando o valor dos meus dados. Então, o que seria mais adequado? Eu calcular o valor da mediana. Será que eu consigo mudar de cor? Vamos mudar aqui a corzinha. Deixar aqui. Isso daqui seria se os meus dados fossem representados pela média. Agora, para me representar de forma mais adequada dados que apresentam uma distribuição não normal, dados que apresentam uma assimetria, a mediana, vamos imaginar que aqui seria o valor de mediana. Mediana representaria os meus dados de forma mais adequada. Então, por isso que a gente utiliza o gráfico do tipo box plot, quando a gente tem dados com distribuição não normal, e a gente utiliza o gráfico do tipo de barras, quando a gente tem uma distribuição normal. Por quê? Gráfico de barras, ele vai representar média e desvio padrão, para dados homogêneos. Gráficos do tipo box plot vai representar mediana e valores de quartil para dados não homogêneos. Certo, pessoal? Ficou mais clara essa questão gráfico de barras, gráfico de box plot?
Deu uma luz aí para vocês? Ou vocês ainda continuam não gostando do gráfico do tipo box plot? Enquanto vocês respondem, eu vou dar uma trabalhada aqui nesse gráfico, vou representar a diferença estatística entre eles. Então, a gente pode representar a diferença estatística pelo número, né? Pelo valor de estrelas ou pelo valor de P. Então, 3 estrelinhas aqui. A gente pode colocar 1, 2, 3. Ou, se vocês quiserem representar por uma estrela, também tá tudo bem. Qual que é essa questão de 1 estrela, 2 estrelas, 3, 4 estrelas? Isso está relacionado com o meu valor de P. Então, quando eu tenho 1 estrela, quer dizer que o meu P é menor que 0,05. Quando eu tenho 2 estrelas, meu P é menor que 0,01. Quando eu tenho 3 estrelas, meu P é menor que 0,001. Quando eu tenho 4 estrelas, meu P é menor que 0,0001. Certo, pessoal? Então, aqui, meu P é menor que 0,001. Apresentei a diferença estatística, que é meu tempo em minutos. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu não gosto muito desse meu eixo X na horizontal. Porque quando eu vou montar minhas figuras, isso daí fica me atrapalhando, fica ocupando muito espaço. Então, eu gosto de passar isso daqui para horizontal. Não gosto dessa versão diagonal aqui. Só que se eu passar aqui desse jeito para horizontal, esse título aqui é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. E agora sim, posso clicar com o botão direito e vou pôr aqui below horizontal. Aí eu consigo visualizar meu título na horizontal bonitinho e ocupa menos espaço quando eu for montar minhas figuras.